vídeo! Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais, quero pedir desculpa se faz muito barulho aqui de trás, porque está frio e temos o ar-condicionado a bombar, portanto é provável que se ouça aquele barulho de ar-condicionado, portanto, desde já peço desculpa por isso, mas passando aqui ao que é importante. Ora bem, hoje queria falar sobre um tema que nós não só trabalhamos nessa área, mas que é um tema algo falado por ser relacionado à fotografia. Ora bem, e o que eu queria falar sobre hoje, como já devem ter visto pelo título do vídeo, é sobre fotografia 3D, não é? Fotografia 3D entre aspas, porque a fotografia é 2D, ou o que se tira, ou a fotografia, o JPEG, ou seja o que for, o ficheiro é 2D, não é? Não tem profundidade, mas a fotografia 3D, e aqui queria falar também um bocadinho sobre fotografia 360 para fazer a transição completa da fotografia tradicional 2D até a 3D, que eu acho que o 360 é ali o passo intermédio. Ora bem, antes de mais eu queria situar-vos aqui um pouco na história e dizer, é assim, nós temos muito conhecimento de causa, e quando digo nós, digo aqui a empresa, porque nós, um dos nossos core business, digamos assim, daqui da empresa, é fazer visitas virtuais em 3D. O que é que isso implica? Implica captação de imagem, não é? E implica a renderização dessa imagem em formato de visita virtual com um modelo tridimensional da casa, do apartamento, do prédio, seja do que for. Pronto, isso é uma visita virtual 3D. Fotos 360, como toda a gente sabe, são fotos tiradas ou com uma máquina normal e ir rodando à volta e depois construindo num software próprio, ou utilizando uma máquina destas para fazer mais facilmente um lado e o outro lado, e ela junta automaticamente e faz logo a fotografia em RAW e tudo mais, e fica logo ali todo composto, brutal, espetacular. E depois temos a fotografia normal que toda a gente conhece, se estão a ver este vídeo, é a fotografia que vocês fazem no dia-a-dia. Ora bem, começando aqui por partes, eu queria falar sobre fotografia 3D, entre aspas, sempre entre aspas, porque isso não existe, porque é algo que já nos foi pedido várias vezes. E nós temos sempre que esclarecer os clientes que não existe fotografia em 3D, não é? Existem modelos 3D, existem renderizações em 3D, existem ambientes virtuais chamada realidade virtual em 3D, existe muita coisa em 3D, fotografia não é o caso. O que é que existe 3D da fotografia? Pronto, de momento, o que se pode fazer com fotografia para torná-la 3D é uma técnica chamada fotogrametria. Vocês podem ir à Wikipédia, podem googlar isso, aquele belo verbo, e ver o que é que isso engloba, mas basicamente eu posso dar aqui um exemplo muito rápido, imaginando que tem, esta lente não é o melhor objeto porque é todo preto e não ia sair muito bem, mas imaginando que tem esta lente, metem num prato rotativo, tiram fotos a todos os ângulos à volta, não é? Normalmente, nós pessoalmente tiramos 40 fotos, 48 fotos assim, depois tiramos mais umas 3 a 5 de cima e umas 3 a 5 de baixo, e depois, através de software de fotogrametria, conseguimos ter um objeto 3D desta lente, não é? Neste caso. Porquê é que eu digo que isto não é fotografia 3D? Ora bem, porque a fotografia só em si não é tridimensional. O que é tridimensional é o que se faz com a fotografia e se torna em 3D. E neste caso ficamos com um ficheiro CAD, basicamente, não é? Ficamos com uma nuvem de pontos, para quem sabe do que eu estou a falar, que depois pode ser manipulado ou não, pode ser corrigido ou não, pode-se limpar, acertar ou não, pode-se mandar para impressão em 3D, blá, 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 blá. Inclusive pode-se pôr em sites na net que suportam isso, como é o caso, se não estou a erro, e agora até vou aqui confirmar aqui no meu browser ao lado, como é o caso do Sketchfab, que é um site que tem imensos projetos 3D, né? Ou melhor, fotografia 3D, porque os projetos são mesmo em 3D. Isso sim é o que nós consideramos o mais perto da fotografia tridimensional. Não é fotografia tridimensional, lá está, não existe, mas é o que nós consideramos mais perto. No intermédio, digamos assim,
temos a fotografia 360, como eu já mostrei aqui, uma das máquinas que o faz, há dezenas, nesta altura talvez, máquinas que tiram fotografias em 360. Continua a ser um fecheiro em 2D, apenas é um fecheiro que já vem especificado, digamos assim, para ser posto em certos sistemas que o tornam navegável, digamos assim, ou seja, dá para rodar, olhar para cima, olhar para baixo e depois dá para interligar vários e fazer uma visita virtual em 360 graus. Ou seja, o que eu quero aqui desmistificar um pouco é aquela noção que alguns clientes que nos abordam têm, que existe fotografia em 3D e é o último grito da fotografia. Não existe fotografia em 3D coisa nenhuma. Existem, sim, coisas que se podem fazer com a fotografia que, eu vou dizer, simulam, parece que é tridimensional. Isso é possível de fazer. A partir de uma fotografia já há algoritmos que leem distâncias. Um exemplo que se calhar toda a gente, ou grande parte de vocês, terá no bolso o iPhone. O iPhone ou os Androids novos, quando metem em modo de retrato, eles metem automaticamente o fundo borratado, correto? Pronto. Aquilo é feito com um algoritmo, aquilo não é feito com lentes, não é? Eles não têm lentes que façam uma separação tão grande. Portanto, o que eles fazem é, com algoritmos, detectam onde é que está a cara da pessoa e o que é que engloba o corpo, digamos assim, o que é que está na mesma distância da lente, e depois, com recurso a esses algoritmos, tudo o que estiver mais longe desse sujeito, digamos assim, é posto um blur. Parece muito simples, é uma programação bastante complicada, mas é uma utilização bastante simples. E isso é o início, digamos, da fotografia 3D, se é assim que se pode chamar, porque é uma fotografia com profundidade. Lá está, não é só altura e largura, também tem profundidade. Agora, quando alguém nos pede fotografia 3D, temos sempre que explicar que isso não existe. Há várias coisas que se podem fazer. Se a pessoa quiser fotografar um apartamento em 3D, existem visitas virtuais em 3D. Se a pessoa quiser um objeto em 3D, como eu mostrei com a lente, é possível fazer um 3D de um objeto, com recurso, lá está, a fotogrametria ou outros sistemas ainda mais fidedignos, ainda mais reais, digamos assim. Eu digo mais reais no sentido de passar melhor o que é a realidade, porque a fotografia é o que é e o software vai ler, e como neste caso, como eu disse, é tudo preto, vai ler mal as profundidades, mas, por exemplo, há leitores a laser que iriam ler isto na perfeição e reproduziam isto num fecheiro num CAD, numa nuvem de pontos, impecavelmente. Isso também é possível. Fotografia em 3D, não. E o que eu quero dizer com isto, basicamente, eu até vou pôr alguns exemplos enquanto estou a falar agora para se perceber, é que não estamos nessa fase. Talvez um dia estaremos, mas ainda não estamos nessa fase. Portanto, se alguém vos vender fotografia 3D, não é bem assim. Ou a pessoa se explicou mal, ou vocês perceberam mal, ou estão a vender a banha da cobra, porque não existe. Existe sim, lá está, estes derivados, digamos assim, da fotografia, como eu acabei de dizer e como eu vos mostrei no vídeo, não é? Existem visitas virtuais em 3D, existem objetos em 3D, mas fotografias em 3D não existem. Se estiverem à procura de fotografias, especialmente no ramo imobiliário, vê-se muito no ramo imobiliário venderem fotografia 3D ou visitas virtuais 3D, quando não são. São visitas virtuais às vezes 360, feitas com uma câmara destas. Uma câmara destas não tira profundidade, portanto não é em 3D. Há câmaras que tiram profundidade com recurso a laser ou infravermelhos, um sistema muito conhecido e que nós também usamos, um dos que nós também usamos, é o sistema Matraport, e não somos patrocinados nem nada que se pareça. Portanto, é preciso ter aqui algum cuidado. Não sei se é tentar enganar, mas é pelo menos a passar a mensagem errada, não é? E nós somos abordados praticamente todas as semanas por alguém que quer fotografias 3D ou por alguém que quer uma visita virtual em 3D, mas que não é aquela, depois dão-nos um exemplo e é uma visita virtual em 360. São duas coisas diferentes, não devem ser misturadas, cada uma tem a sua finalidade e funcionam ambas muito bem. Nós trabalhamos com os dois sistemas e podemos dizer que funcionam ambas muito bem, mas não são a mesma coisa.
e às vezes as pessoas confundem um pouco isso. E pronto, era isto um bocadinho sobre o que eu queria falar hoje. Está bastante frio, mesmo com o ar-condicionado ligado, devem estar 1 ou 2 graus lá fora, não é nada agradável. E pronto, se ficaram até ao fim, vocês são os maiores, façam like, façam subscribe. Qualquer questão que tenham, alguma dúvida, eu sei que este é um tema assim um bocadinho cinzento para quem não está dentro da área, ponham nos comentários abaixo, eu responderei sempre, ou quase sempre, se vierem insultar eu não vou dizer nada. Deixa. Eu responderei e tirarei todas as dúvidas que conseguir. E pronto, se alguém também tiver alguma coisa a acrescentar, alguma ideia nova ou alguém que saiba de fotografia em 3D e eu estou aqui a falar, a dizer que não há e vocês que conhecem, deixem nos comentários abaixo, que é para eu ir ver também. Pode ser? Espetáculo. Então vá, obrigado por terem visto mais um vídeo e até à próxima.